Olá! O nosso projeto é sobre freezers com sensores inteligentes. O objetivo desse projeto é obter uma resposta rápida do sensor para evitar grandes acidentes. A problemática do projeto veio através de um fato real. Romário, amigo de nossos projetistas, é dono de algumas distribuidoras de carnes importadas. Em uma de suas unidades, por volta das 11 horas da noite, um dos seus freezers, de modelo mais antigo, superaqueceu e entrou em curto, com isso provocando um grave acidente que queimou parte de sua loja. Romário teve um grande prejuízo que poderia ser evitado se em seu freezer tivesse acoplado um sensor, que é o objetivo do nosso projeto. O sensor ele percebe um sinal alto de corrente e com isso mede a temperatura, vendo se há algum tipo de risco para incêndio. Caso há o risco de acidente e incêndio, esse mesmo sensor emite e liga o sistema de incêndio. A metodologia Scrum é uma metodologia que é proposta para executar projetos complexos, projetos grandes, em um tempo menor e com o uso de menores recursos. A metodologia Scrum tem o objetivo, principalmente na utilização e desenvolvimento de softwares. No nosso caso, desenvolver um sensor onde o nosso objetivo final é ter esse sensor acoplado no freezer. Então, para facilitar e para dar empenho, usamos a metodologia Scrum, que nada mais é de um conjunto de boas práticas empregado no gerenciamento de projetos. Então, temos divisões dentro do nosso projeto devido à metodologia Scrum, o que torna os processos mais simples, dando dinâmica e responsabilidade ao trabalho. Então, o principal objetivo do Scrum é dar flexibilidade dos resultados, flexibilidade dos prazos. O time ele pode ser pequeno, temos revisões constantes para termos feedback de toda a equipe Scrum, colaborando e tendo uma orientação em todos os objetivos propostos. O backlog do produto, ou chamado também de Product Backlog, é uma lista onde é ordenada de tudo o que vai ser necessário para chegar no desenvolvimento do software. Então, são o que foi acordado, quase uma lista de desejos. Então, essa lista ela vai ser organizada e vai ser descrita em uma linguagem mais simples, uma linguagem não tão técnica, pois é para uma melhor organização dos participantes. Então, tudo é apresentado a todos os interessados do nosso projeto, que em nosso caso são os desenvolvedores, o nosso cliente, os nossos possíveis patrocinadores, para assim alinhar a todos para se obtiver um raciocínio para chegar à montagem do produto, o desenvolvimento do software. Continuando, o sprint do backlog é o tempo predeterminado que define o ciclo do desenvolvimento do software. Não todo o software, mas pelo menos as partições dele. Então ele é criado a partir e durante o Sprint Planning, que é onde planejamos os caminhos que o software deve se obter. Então, durante esse planejamento, toda a equipe Scrum ela vai participar do processo. Observando o nosso backlog, nosso sprint do backlog, nós observamos que nossas prioridades era a elaboração do plano do projeto. Com isso, elaborar o orçamento final, de investimento final para atrairmos patrocinadores
e desenvolvimento do esquemático do projeto, onde foi realizado a prototipagem foi realizada no Tinkercad. Então, iremos dizer quais papéis do Scrum separamos em nosso grupo. O primeiro deles foi o Product Owner e o Scrum Master. O Product Owner é também chamado de o dono do produto. Ele é o principal responsável por direcionar o produto que está sendo construído. Ele tem que entender o mercado ao qual está sendo inserido, as necessidades da empresa e do cliente, que no nosso caso são os frigoríficos. O dono do produto vai ser o que vai gerenciar o dinheiro destinado ao projeto, priorizando sempre aquilo que tiver um melhor custo-benefício. Então, o Scrum Master tem como missão, como premissa, ajudar todos os times Scrum, incluindo também o Product Owner, para assim que todos os componentes da equipe Scrum entendam o que é responsabilidade de cada um fazer para assim gerar agilidade em todo o processo, pois ele é quem irá ser responsável por facilitar a vida dos componentes da equipe Scrum. Então, temos os desenvolvedores também. Os desenvolvedores serão aqueles que serão responsáveis por programar, definir o software, qual a melhor programação, qual a melhor estética. Então, em nosso trabalho, fizemos com que o componente da equipe Scrum fosse o desenvolvedor de software e o programador, gerando mais agilidade para o produto e gerando mais agilidade para todos da equipe. E para fins de feedback para toda a equipe, é ideal que se tenha os sprints, que são os eventos de feedbacks, para que todo o grupo seja ágil o suficiente para entregar e ver como o projeto está andando, quais decisões devem ser tomadas, o que é necessário mudar e o que é necessário melhorar. É literalmente a parada para se ajustar ao objetivo final. Bom, aqui a gente tem o Arduino com o microcontrolador. Na saída do Arduino, como a gente pode ver aqui na saída 6, o Arduino ele está deixando o relé armado o tempo inteiro. O que consiste esse relé? Aqui nós temos a fonte, que no caso seria a tomada do nosso aparelho, e representando o nosso freezer, a gente tem aqui essa lâmpada como carga. Então, o que ele faz? O Arduino, ele deixa esse relé fechado direto para a corrente passar para o freezer, mantendo ele acionado. Para ele fazer ação do Arduino, vai ser na leitura da corrente. Ou seja, aqui possuímos um potenciômetro simulando um sensor de leitura de corrente. 9 amperes, 11 amperes, 13 amperes. Então ele está fazendo isso. E o Arduino está fazendo essa leitura, mantendo acionado o tempo inteiro o circuito do freezer. Lembrando aqui que temos esse circuito com esse transistor, com circuito de corrente para proteção do nosso microcontrolador. Bom, então vamos lá. Temos dois LEDs indicativos, mostrando aqui o verde para o funcionamento correto do sistema e o vermelho quando o nosso sistema foi interrompido. Nós temos aqui a tomada de 20 A. Esse indicativo de tomada não é relacionado com a corrente máxima, não é o nosso set point. Ele está relacionado com os nossos padrões de tomadas vendidos no comércio, que são tomadas de 20 A ou de 10 A. Então a gente tem essa configuração. Bom, o set point ele está definido aqui no nosso código. Como vamos utilizar o freezer numa tomada de 20 A, nós colocamos a corrente aqui. Para qualquer corrente que superar esses 20 A, acionar o nosso sistema e cortar a energia do freezer.
Então, com set point configurada, display mostrando em tempo real a nossa leitura, nós vamos passar agora aqui, utilizando esse potenciômetro, da marca do nosso set point. Então, a partir do momento que passar aqui dos 20 ampere, lembrando que é passando dos 20 ampere, tá? Porque o 20 ampere no nosso cabo, ele ainda suporta. Então, passando 21 para mais, ele vai desacionar o nosso sistema. E ele vai fazer a proteção desacionando o nosso relé e cortando a energia do nosso freezer. E aqui demonstrado pela nossa lâmpada. O que acontece? Neste momento, eu cortei. Não tenho mais a leitura de corrente. Mesmo voltando aqui, não faz diferença. O nosso sistema se encontra desligado, aguardando o reset. Esse reset nós configuramos de duas maneiras. A primeira, eu tenho um delay aqui de 1 hora. Lembrando que esse delay é em milissegundos. Então, eu multiplico por 1000 para chegar em segundos e por 3600 para chegar em 1 hora, que foi um tempo, um período de segurança estipulado pelo nosso grupo para o resfriamento dos componentes, né? Para reinicializar e também, como se trata de um freezer, eu não posso desligar direto por causa das perdas do alimento ou do que estiver lá dentro. Então a gente deixou esse set point por 1 hora, mas você não fica preso somente a isso. Pode se resetar o sistema diretamente aqui no Arduino. Então a gente pode resetar o sistema e ele volta a funcionar normalmente, agora com uma corrente de 16 amperes. Mas o que acontece se essa corrente estipulada passar meu sistema e desacionar? O que acontece depois que passa 1 hora ou se reinicia manualmente? Bom, acontece a mesma coisa. Ele faz a leitura, a corrente vai estar naquele pico e com isso o meu sistema vai voltar desacionado. O que vai ocorrer diferente é que eu vou zerar o meu tempo de delay. Bom, então, esse é o nosso projeto. É um sistema voltado mais para a segurança desse componente, não necessariamente só de um freezer. A gente pode utilizar com outros itens também, evitando assim curtos-circuitos, incêndios, que também podem ser causados, né, pelo aquecimento dos cabeamentos. E é um sistema bacana. Pode ser integrado em refrigeração ou linkado em um sistema de incêndios, tendo várias aplicações. Lembrando que esse potenciômetro ele vai ser substituído. É porque no Tinkercad temos umas limitações que, nesse caso, é a questão dos componentes. Eu não possuo o sensor de leitura de corrente, mas esse sensor ele será substituído, né, por esse sensor de corrente apresentado no projeto. Enfim, agradeço todos. Boa noite.